Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui mandando esse vídeo para vocês para falar sobre a praça. A praça. Eu tenho aqui no meu escritório, bem pertinho do meu escritório, tem uma praça linda, linda, linda. A Praça John Lennon, aqui na região do Alto de Pinheiros, Alto da Lapa. E ela chama John Lennon, né? Engraçado, né? O nome que deram para a praça, né? E ela é uma praça toda redonda, super grandona. E aí eu fiquei pensando aqui sobre o paralelo que a gente pode fazer entre essa praça aqui no bairro e a pessoa do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, a gente sabe que a imprensa toda, né, 90% da imprensa, posso dizer, ela trata o presidente de uma maneira bastante injusta, né? Sempre ressaltando pequenos defeitos, pequenas falas fora de contexto e escondendo de todas as formas os acertos que o presidente tem, as palavras corretas que ele coloca, de modo a produzir uma imagem bastante deturpada a respeito da pessoa do presidente da República. E aí eu lembrei da praça, né? Pensei na praça, porque a praça aqui, como eu disse, é uma praça muito agradável, o pessoal vem fazer esportes, enfim. Mas eu poderia olhar para a praça de uma outra maneira. Eu poderia dizer assim, nossa, como essa praça ela faz muita sombra, ela esconde o sol. Ou então eu poderia dizer assim, nossa, tem um cocô de cachorro ali na praça, né? Ou eu poderia ainda dizer assim, nossa, mas caramba, esse monte de passarinho que tem nas árvores dessa praça, como fazem barulho, é muito chato. Percebem que a gente pode pegar aspectos da praça e transformá-los em coisas negativas à nossa própria luz e ao nosso entendimento? É a mesma coisa que eu vejo que fazem do presidente Jair Bolsonaro. Ah, ele falou uma frase assim, assim, assado. Ah, e o jeito que ele se portou. E a gente esquece das grandes vitórias e conquistas e das posições de estadista que esse presidente assumiu ao longo da pandemia, ao longo do seu governo difícil, né? Em que ele lutou contra tudo e contra todos. Quando eu falo contra tudo e contra todos, eu me refiro ao establishment. A gente não pode esquecer nunca que em fevereiro de 2020, gente, fevereiro de 2020, o governo do presidente pediu à OMS que decretasse pandemia global, pandemia mundial na época do coronavírus, e a OMS disse não, não é hora de fazer isso. Dá um Google que você vai achar essa informação, tá aí para qualquer um ver. Em junho de 2020, quando ainda não se falava quase nada sobre vacinas, o governo brasileiro desse presidente aí, que dizia que vacina era para todo mundo que tivesse liberdade, que não era para obrigar ninguém a tomar vacina. Então ele não era contra a vacina, ele era contra a obrigatoriedade. Em junho de 2020, o Brasil já estava aportando 2 bilhões de dólares em um fundo de investimento e pesquisa para vacinas, no caso da Oxford. Isso está num relatório do Financial Times, que está no YouTube. Se você colocar Financial Times Global Vaccines, você vai encontrar essa informação dentro desse relatório. Governo brasileiro, 2 bilhões de dólares, junto até com a Fundação Bill Gates, na época, para vocês terem uma ideia. Esse presidente foi aquele que, quando estava para eclodir a guerra lá na Ucrânia, eu fiquei assustado. Ele foi para lá falar com o Putin uma semana antes, né, da guerra. Claro que ninguém sabia que a guerra ia começar uma semana depois. Mas o cara foi para lá. E ele foi com uma visão de estadista que eu fiquei pensando, meu, que perigo ele está indo para nesse momento. Mas ele foi e fez o certo. Ele conseguiu garantir fertilizantes, que a Rússia fornecesse e mantivesse o fluxo de fertilizantes para o Brasil poder produzir comida e essa comida alimentar a gente, nós brasileiros, e mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O cara foi muito estrategista. No primeiro ano de governo do Bolsonaro, em 2019, quando ele assumiu, ele tentou governar sem o Congresso, digamos assim, né? Tentando ali, com a força das eleições, aprovar as suas reformas. E foi dificílimo, né? O Rodrigo Maia bloqueou ao máximo as coisas. Passou só da Previdência, lembra que foi um sufoco danado? Depois ele teve que, enfim, baixar a guarda e chamar para perto de si vários outros partidos, né? Tira IPT, tira PSOL, tira Rede, tira PCdoB, tira PMDB, que é o MDB, e chama todos os outros, né, que é a galera toda, para apoiar o governo nas reformas, nas medidas necessárias, mas sem conchavos, sem tomar lá da cá. O pessoal fala em orçamento secreto. Gente do céu, que vergonha. Se é secreto, por que está lá no portal da transparência e todo mundo sabe os valores envolvidos? E por que não falam que o Bolsonaro vetou o tal do orçamento secreto, que nada mais é do que um orçamento maior para ser gerido pelo próprio Congresso Nacional?
Gente, o Brasil é isso, a gente não adianta eleger um presidente da República. Tem que eleger um presidente da República, 513 deputados e mais 81 senadores. Temos uma chance única hoje. Trocar 1/3 do Senado. Exatamente lá, o Senado, onde o seu Rodrigo Pacheco está sentado em cima de vários pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. O Alexandre do STF, que vem agindo contra a lei sistematicamente, contra a Constituição sistematicamente, implantando no Brasil uma ditadura da toga. Então, assim, pensando na praça aqui do lado, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para a praça com carinho, sabe? E entender que a praça é humana. E como humano, ele tem falhas, né? E olhar para a praça e dizer, puxa, quer saber, até que essa sombra é legal. Ah, aquele cocôzinho ali do cachorro, daqui a pouco alguém vem, tira e limpa. Puxa, esses passarinhos, tá bom, esses passarinhos fazem barulho, mas como são bonitos os passarinhos. Até mais, pessoal. Dia 2 de outubro, hein? Vamos tomar cuidado, vamos votar em bons candidatos para deputado federal, para senador, e vamos votar no presidente Bolsonaro para que ele tenha pelo menos 4 anos pela frente de um governo mais pródigo e com menos confusões. Depois vai mudar mesmo, então agora é a hora da gente manter as coisas como estão. Até mais.